Dando sequência ao nosso módulo de integração de documentos, a próxima opção para importação é a integração de NFE, NFCE e NF3E. É muito importante que, se você já tenha visto esse conteúdo nos módulos anteriores, você pode avançar dando sequência para os próximos, tá? Mas se você quer ver, de fato, como é feito o detalhamento desse arquivo XML e como o sistema vai se comportar para fazer a importação disso, acompanha comigo. Você vai acessar aqui, primeiramente, em integração, a segunda opçãozinha, NFE, NFCE, NF3E. Elas vão conferir aos documentos de modelo 55, 65 ou documentos de comunicação, que é a nota NF3E. É muito importante que, antes de fazer o processo de importação dessas notas, você confira na própria estrutura do arquivo XML se eles estão de acordo, visto que o sistema ele realiza a cópia fiel do documento. Já frisei isso em vários treinamentos anteriores. Então, eu quero que você acompanhe comigo como que a gente faz a análise da própria estrutura desse documento. Então, primeiro, eu deixei aqui alguns arquivinhos para vocês. Vou pegar aqui um como exemplo. Então, vou abrir aqui um documento de modelo 55. Essa nota fiscal aqui como exemplo, ela é uma nota fictícia com dados fictícios, né? Então, é para a gente ressaltar que, de fato, essa nota não foi emitida e não tem nenhum dado sensível nisso. A gente considera muito a LGPD e a gente frisa bastante isso nos nossos treinamentos, a gente frisa bastante isso nos nossos treinamentos, nas nossas lives. Então, para que a gente já de fato coloque a mão na massa, eu queria que você entendesse como que é a própria estrutura do XML. Então, aqui nessa parte inicial, o próprio XML traz na sua estrutura as informações do número da nota fiscal, né? Então, ele vai trazer numeração da nota, natureza de operação, modelo, série, também a chave de acesso, e ele traz aqui também o portal de onde ela foi emitida. Descendo aqui ainda nessas informações cadastrais, tem a listagem de numeração de data de emissão, qual é o destinatário, código de município, identificação inicial, final. Todas essas informações aqui na parte superior, elas vão competir às informações cadastrais da nota. Então, quando fizer a importação disso dentro do sistema, essas informações vão ficar lá do lado esquerdo. Então, se eu quiser ver onde o sistema vai importar essa informação, vou abrir uma nota aqui como exemplo, ele vai ficar nessa primeira partezinha aqui ao seu lado esquerdo. Então, são quem é o seu destinatário, essas informações, elas vêm um pouquinho mais abaixo. Então, aqui, descendo para a próxima tag, que é as informações de destinatário, que também vai ser indicado lá nessa aba ao lado esquerdo. CNPJ, nome fantasia, informações de logradouro, bairro, município, telefone, inscrição estadual, dentre outras. Tudo que for relacionado ao emitente dessa documentação. E caso também tenha o destinatário, aqui vai vir mais uma tag com os dados de destinatário e ela vem um pouquinho mais abaixo. Mas só para que você entenda que essas informações ainda são a título cadastral. Agora que a gente entra para algo um pouco mais prático, que é a tag de produto. Então, na própria estrutura do XML, ele vai trazer aqui para mim qual é o código do meu produto. Então, muito importante que você revise as opções lá nas preferências. Por que eu tenho que revisar essas opções? Lá você precisa definir qual que é a forma de importação dessas mercadorias, se é através do código ou através da referência do produto. Então, é muito importante que você defina através do código e referência, visto que, quando você for fazer o processo de importação dessas notas, ele vai validar tanto o código dessa mercadoria, né, quanto a própria descrição do produto. Então, já avançando aqui um pouquinho, esse produto é uma picanha, como exemplo.
tem aqui o seu código NCM, o CFOP, quantidade, valor unitário, valor do produto, valor de tributação. Então, isso aqui é relacionado ao meu registro de produto. Quando eu vou analisar isso dentro da própria nota, deixa eu pegar uma aqui só tenho aqui de prestação de serviço. Deixa eu listar uma aqui nas entradas. Aqui, ó. Essa vai ser a informação do meu produto, visto que a gente obedece uma sequência de registros. Então, primeiro a parte cadastral fica aqui ao meu lado esquerdo, as informações de data de entrada, data de emissão, qual o valor do documento, fica aqui também ao meu lado esquerdo, e depois ele me traz o detalhamento dessa mercadoria. Dando sequência, ele também vai trazer aqui detalhamento para imposto. Agora entra um ponto muito importante. Ele vai listar aqui para mim cada uma das tributações que tem dentro desse meu arquivo XML. Então, o primeiro deles aqui como exemplo é o ICMS. Então, ele vai trazer qual código de origem, se nacional ou estrangeiro, código de CST, que é a tributação, se integral, se parcial, se integral, tributação como outras, caso tenha redução de base de cálculo, ele vai trazer aqui também. Valor de base de cálculo, alíquota e valor de ICMS. Muito importante. Se você for fazer importação de nota e apresentar um erro lá na importação em que não tenha valor contábil ou valor contábil dentro dos produtos, você pode verificar aqui dentro da própria estrutura do XML se esse valor de ICMS está de fato preenchido. Também aqui a tag de PIS e COFINS, então segue a mesma regra. CST, base de cálculo, alíquota. Então, a gente nota aqui que essa empresa, ó, ela já veio para mim como 1,65 e 7,6. Então, essa nota fiscal em específico, ela foi emitida considerando o regime de lucro real. Então, aqui você já consegue identificar a forma com que esse documento já foi feito o processo de emissão e se ele já veio incorreto direto na emissão da nota. Também vão listar aqui os valores de impostos, tanto para PIS quanto para COFINS. Aqui embaixo também vem uma tag de detalhamento. É muito importante que a gente identifique aqui também algumas informações relacionadas a esse produto. Vão ter notas que terão um documento apenas ou terão uma série de documentos, 20, que terão apenas um produto, como é o exemplo dessa, por exemplo, né? Teve um item só lá em cima, ele já trouxe o detalhamento, como terão notas que terão mais de um. Então, aqui, ó, ele já traz para mim o detalhamento do item 2, que é uma outra mercadoria. Então, Angus, por exemplo, tem aqui seu NCM, CFOP, valor unitário, valor do produto, bem como a sua tributação. Então, terão notas que terão vários itens. Essa daqui, por exemplo, já viemos para o terceiro. Então, aqui o item 3, frango. E aqui ele já traz para mim o detalhamento dos impostos. Então, ele finaliza aqui para mim, ó. Eu tive 3 itens. Então, abaixo de cada um deles, eu tenho os valores de ICMS, de PIS e COFINS, e agora o detalhamento de toda a minha tributação. Aqui é onde o próprio XML vai me indicar o meu total através desses produtos para minha base de cálculo, valor de imposto, caso eu tenha desoneração, fundo de combate à pobreza, valor de base de cálculo, valor do produto, frete, seguro, desconto, IPI, dentre outros. Então, aqui tem cada uma dessas tags indicando esses valores. Então, é muito importante que esteja adequado tanto o meu detalhamento da mercadoria, quanto o meu totalizador, que é esse detalhamento aqui na parte inferior. Se caso o cliente lá no processo de emissão não somou um produto, por exemplo, para totalizar, podem ocorrer N situações em que esse valor aqui não confira com os itens que estão acima. Então, por isso é necessário que a gente saiba identificar e comparar tanto o detalhamento aqui por impostos, quanto o detalhamento por produtos.
Dando sequência aqui, nós também temos aqui no totalizador referente a transporte. Então, essa informação aqui, ó, a modalidade do frete é a modalidade 9, por exemplo. Então, quando eu for analisar isso dentro do sistema, ele vai trazer aqui para mim. Quem que foi o responsável por esse frete, né? Qual que será o tipo desse frete? Então, aqui também ele vai trazer para mim qual que vai ser esse tipo de transporte, se ele for por conta do remetente, se não ocorrer transporte, dentre outras. Aqui também tem as informações de detalhamento do pagamento. Então, essas informações, elas já vêm para esse campinho aqui, ó, formas de pagamento. Se à vista, se a prazo, se no cartão de crédito ou não. Aqui, ó, ele já trouxe a informação do cartão, bandeira do cartão, né? Tem todas essas informações aqui no detalhamento. Informações adicionais, que são aquelas observações. Então, eles também vão ser preenchidos aqui no campo de observações, dentro desse campo ao lado esquerdo. Informações adicionais, e aqui já seguindo para a finalização do próprio XML, ele me indica novamente o ID desse documento, qual é a chave de acesso, o motivo, se autorizado, recusado ou denegado, dentre outros, e já finaliza esse detalhamento. Então, é muito importante que você entenda esse processo para a construção do XML, para que facilite para quando você for fazer a importação. Então, para que a gente possa importar de fato esse documento, né? Eu vou acessar aqui dentro do sistema em integração, NFE, vou selecionar lá a minha pastinha onde estão os meus documentos. Aqui vou selecionar a pasta. Vou marcar aqui a opção de sobrescrever já existentes na movimentação, visto que eu já escriturei esses documentos. Caso você não tenha lançado eles anteriormente, não é necessário marcar essa opção. Seleciono qual é o indicador de emitente desse documento, se foi emitido pela própria empresa ou por terceiros, tipo de atividade do produto, indicando qual a sua finalidade, atualizar os dados de emitente e destinatário, como endereço, razão social, dentre outras. Caso eu já tenha também integração com a contabilidade, eu posso marcar para contabilizar os documentos fiscais. Validar a autorização da NFE, que ele vai validar para mim aquela última tag que tem lá na própria estrutura. Atualizar o NCM no cadastro da mercadoria. Importar o documento extemporâneo, que foi aquele documento emitido fora da data da escrituração. Ou ignorar a inscrição estadual. Feito esse processo, selecionei aqui as opções, vou clicar em gravar. O sistema vai processar automaticamente e vai me apresentar esses documentos lá na minha auditoria. Então, muito importante são esses documentos aqui na parte inferior, de modelo 55. O sistema vai validar exatamente de acordo com o que está na estrutura. Então, se a gente for visualizar esse documento aqui, é o final 6020. Então, se nós formos analisar esse documento aqui, por exemplo, a gente vai analisar de acordo com a numeração. Então, é o 275052. Essa é a nota fiscal, ele vai fazer a importação de acordo com o que está lá no meu arquivo. Então, eu tenho 3 itens, picanha, angus e frango. Todos eles já foram importados aqui, com o seu respectivo CFAP, valores de tributação para ICMS, IPI, ISS, se for o caso, né? Então, esses parâmetros, eles já vêm de fato direto no processo da importação. Caso eu fiz importação, não deu certo, tem algum problema, lá no processo da emissão eu pedi para o cliente fazer uma correção, algo do tipo, vem aqui na opção Extras F10, exclusão coletiva de documentos, vou clicar aqui em buscar documentos, ele vai listar para mim todos os que estão lançados na minha movimentação. Vou selecionar aqui apenas aqueles que eu quero fazer a exclusão, vou gravar e posso reimportar eles aqui. Ó, aqui tá ok, vou reimportar essas notas. Então, selecionei aqui a pasta, vou gravar.
É muito importante também que você oriente o seu cliente a fazer a emissão exatamente na sequência. Mas caso ocorra uma situação em que eles não tenham sido emitidos considerando a sequência correta, aqui, ó, vou listar aqui, já estão todos os meus documentos de nota fiscal eletrônica. Você pode vir aqui em opção extras F10 e visualizar exatamente a sequência numérica para que o sistema consiga obedecer esse processo de importação em concordância com o processo da emissão. Então, você vai vir aqui em relatórios, relação de documentos fiscais não lançados. E aí você indica qual que é a numeração inicial e final, para que você tenha um controle que de fato eles estão obedecendo a sequência, tá certo? Então, já que você tem uma visão um pouco mais ampla desse processo de importação de XML modelo 55, o processo segue a mesma regra, tanto para NF-CE quanto para NF-3E.